Shalom, eu estou aqui nesse momento, mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra para você que precisa de uma orientação no seu relacionamento, como marido, como esposa. Eu vejo uma preocupação muito grande nesses dias de nós estarmos nos levantando como colunas para abençoar algumas famílias. Temos visto muitos casais passando por dificuldades, famílias sendo destruídas, e o Senhor tem colocado isso no meu coração, de poder ajudar alguns casais a se reencontrarem, a se aliançarem verdadeiramente no eterno. E eu quero deixar essa palavra para o coração de você, mulher, você, marido, que o eterno possa fazer dessa palavra, dessa ministração, uma maneira de acrescentar no seu casamento, para que você possa ter um casamento mais saudável. Nós falamos há pouco tempo sobre como ter um casamento feliz. E hoje eu quero falar sobre um relacionamento saudável no casamento. Nós sabemos que o casamento, ele é o relacionamento entre duas pessoas. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, os judeus, eles sempre atribuíram um elevado valor ao casamento e à vida familiar. Tanto é que nós sabemos que o judeu, eles têm costumes, tradições que eles conservam há muitos anos, que é passado dos pais para os filhos a cada geração, e eles vão aprendendo como ter um comportamento mais saudável, tanto como marido, como esposa, como filho, como servo, no seu chamado ministerial como sacerdote de Deus, nas suas tradições diárias. Então nós podemos ver que, ao invés do judeu pensar assim, eu vou casar para ser feliz, eles pensam assim, eu vou casar para fazer alguém feliz. Uma outra coisa interessante é que o judeu, quando ele casa, ele não procura uma mulher que ele ama para casar. Ele procura uma mulher para amar no casamento. Então, ao invés de nós ficarmos buscando um nível maior de felicidade no casamento, de uma paixão desenfreada, como prega a própria sociedade, é possível nós alcançarmos uma felicidade muito mais madura e duradoura. Infelizmente, hoje tornou-se comum a prática do divórcio. E embora ninguém deva sofrer num casamento, num relacionamento muitas vezes abusivo e doloroso, é interessante que em alguns casos nós podemos ver pessoas sofrendo dentro de um relacionamento. O divórcio não deveria ser o primeiro ou o único caminho apontado como uma solução para esse casamento, para esse relacionamento. Antes dele, todas as possibilidades e tentativas devem ser buscadas para melhorar esse relacionamento, para acionar algo, porque às vezes o casamento já está esgotado e nós precisamos muitas vezes de mudanças de ambas as partes, tanto do marido quanto da mulher, da esposa. Então não existe apenas um culpado no relacionamento, E em toda separação nós vamos perceber que sempre os dois lados estão com alguma dificuldade, ou seja, com algum defeito. E nós queremos ajudar você para que você possa não ir para o caminho do divórcio, mas buscar os recursos que Deus nos dá para que nós possamos ter um casamento mais saudável. O divórcio não é a única solução para os problemas conjugais. E nessa sociedade que nós vivemos hoje, muitos valorizam isso, E deixam de valorizar o casamento num contexto bíblico, porque nós sabemos que nós, como seres humanos e como servos de Deus, nós devemos lutar, Lutar duro mesmo, para
tanto manter o nosso relacionamento, como também apoiar outras pessoas que muitas vezes estão sofrendo no seu relacionamento. Então, eu sei que são criados grandes projetos de apoio, né, a respeito de ajudar as pessoas nesse relacionamento, e eu estou aqui para isso, para te ajudar com a palavra de Deus, e sei que a dificuldade ela não vai mudar de um dia para o outro, né, mas nós precisamos implantar em nossas vidas diárias aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque uma relação saudável, né, ela traz alegria, ela mantém a admiração ali do casal, do cônjuge, que são ferramentas fundamentais para enfrentar as diferenças e os desafios que são inevitáveis e que vão surgindo na medida, no curso longo do casamento. Então, se você está prestes a jogar uma toalha, né? Ou seja, você não está conseguindo mais, não deseja mais lutar pelo seu casamento, eu quero deixar aqui para você 4 perspectivas práticas que podem te ajudar a superar as falhas, os problemas e fazer a sua relação voltar a prosperar. E o primeiro ponto que eu anotei aqui é sobre aceitação e gratidão. A manutenção de uma união vitalícia, saudável, ela requer aceitação. E o que é essa aceitação? Eu coloquei alguns pontos aqui que eu entendo como essa aceitação no relacionamento conjugal. A primeira delas é a compaixão. O que é compaixão? Compaixão é sentir junto, é se colocar no lugar do outro, é agir em favor do outro como se da maneira que você gostaria que o outro agisse com você. Então, a primeira coisa que nós precisamos nesse ponto de aceitação e gratidão, nós precisamos ter compaixão para o nosso cônjuge. Olhar para ele como o Senhor Yeshua olha. Assim como Deus olhou para nós. Quando Ele olhou para nós, Ele nos viu cheios de pecado. Ele nos viu totalmente na lama do pecado, na morte que estava prestes a acontecer com as nossas vidas, porque o pecado, ele gera morte. Nós não tínhamos saída, mas Deus usou de compaixão para com as nossas vidas, ou seja, Ele se colocou no nosso lugar. Ele trocou a posição, e a Bíblia diz que Deus enviou Yeshua para que Ele pudesse se colocar no nosso lugar como pecador, assumindo as nossas falhas. E por causa da compaixão dEle, nós hoje somos salvos, nós temos uma vida eterna, temos uma garantia de salvação eterna e temos recebido, tantas coisas de Deus, porque quando nós realmente cremos e aceitamos Yeshua, a nossa vida muda, o Senhor faz maravilhas em nossa vida. Mas o segundo ponto, dentro do ponto de aceitação e gratidão, nós encontramos a palavra perdão. O que é perdão? Perdão é perdoar, ou seja, é aliviar o fardo do outro. Pois quando você perdoa, você tira o fardo que o outro carrega. Se nós olharmos também para a palavra de Deus e para a compaixão de Deus e o perdão de Deus, nós vamos ver que quando Yeshua disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." E Yeshua está dizendo assim: troque comigo o seu fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu quero tirar o seu fardo, eu quero te aliviar. E quando Yeshua nos perdoou, o ato dele ali naquele madeiro, aquela compaixão dele no madeiro, foi a demonstração do seu perdão. Além dele assumir a nossa dívida, a nossa causa, por causa da compaixão, ele também nos perdoou. E quando ele estava ali no madeiro da cruz, ele estava tirando os nossos fardos.
Ele estava tirando a nossa condenação por causa do pecado, porque um casal, ele comete pecado contra o outro. Falamos mal, nós agredimos com palavras, nós temos atitudes às vezes desagradáveis e isso leva a pessoa a sofrer muitas vezes e sobrecarrega a alma das pessoas. E nós precisamos de aliviar uns aos outros. E num casamento precisa de ter isso. Nós precisamos ter a compaixão junto com o perdão para tirarmos o fardo que aquela pessoa está carregando. Mas também nós precisamos de ter apreço. O apreço é aceitar o outro como ele é, mas ajudá-lo às mudanças. Eu só posso ajudar meu marido a ser diferente se eu também aceitar as transformações que ele requer de mim. Então eu preciso apreciar a vida dele, eu preciso olhar para ele com um olhar de compaixão, de perdão e admiração. Porque muitas vezes nós só olhamos o lado negativo da pessoa e esquecemos que ele também tem qualidades, por mais imperfeito que seja. Todos nós temos um lado bom, que é aquele lado que Deus colocou dentro de nós, que nos une ao Espírito do Eterno. Então, nesse primeiro ponto de aceitação e gratidão, eu quero deixar isso para você, minha irmã, meu irmão, que está aí vivendo mal no seu casamento, que você possa ter compaixão, perdoar e apreciar as qualidades da sua esposa, do seu marido e ajudá-lo nas suas fragilidades, naquilo que ele é fraco. Naquilo que ele é fraco. E da mesma forma como você ajuda, você vai receber ajuda também. E aí vai haver uma transformação mútua. E nessa transformação, os dois vão se aperfeiçoar juntos. Porque os dois são carne da mesma carne. Quando um marido sofre, a esposa sofre. É assim que a gente tem que pensar. Então, quando eu maltrato meu marido, eu estou maltratando uma parte de mim. E quando ele me maltrata, ele está maltratando uma parte dele. Então é isso que nós precisamos, nos apreciar. Quando você, mulher, olha no espelho, você gosta de olhar, né, como você está arrumada, está bonita, seu cabelo está assim, né? E a gente aprecia nossa aparência. Mas não é só a aparência que nós temos que apreciar. Temos que apreciar o coração. E muitas vezes nós olhamos a aparência de situações na vida do nosso marido, das esposas, e esquecemos de olhar o contexto interno, porque a pessoa não é o que é visto pelo rosto, mas é visto pelo coração. E nós precisamos olhar para o nosso cônjuge com o coração. E foi isso que Deus olhou para nós. Quando Ele olhou para nós, Ele olhou com o coração. Mas o segundo ponto que eu quero deixar aqui para você é sobre compreender e aceitar o outro. É interessante que homens e mulheres são muito distintivos, né? O marido, muitas vezes, ele tem uma lista muito menor de queixas do que a esposa em relação a ele. E o que eu vejo tantas mulheres queixando de seus maridos, falando até mal muitas vezes, reclamando. Mas, essencialmente, os homens só querem que suas esposas sejam felizes ao lado dele. Que o respeitem, que o admirem e que esse sentimento permaneça além do primeiro ano de casamento, daquele namoro, aquela preparação para o casamento. Então eles precisam escutar de suas esposas o seu apreço e o seu carinho. Então qual que é o segundo ponto? Compreender e aceitar o outro. Quando as mulheres são frias e críticas, não é verdade? Implacavelmente querendo sempre corrigir seus maridos, os homens se sentem fracassados e começam a se retirar ou a desistir. Porque muitas mulheres humilham seus maridos. Dizem que eles não valem nada, que o salário deles não presta para nada, que eles são preguiçosos. E tem mulheres que são frias quando elas criticam seus maridos. Ou às vezes, quando elas vão chamar a atenção de seus maridos, elas começam a diminuir a pessoa dele. E isso é muito ruim para um casamento. Um marido, ele é muito mais sensível à rejeição do que a mulher, sabia disso?
Muitas vezes nós achamos que o homem, quando ele recebe uma palavra nossa de ofensa, que ele não sente, pode ter certeza que ele sente muito mais do que a mulher. Porque muitas vezes ele não consegue, às vezes, expressar seus sentimentos em palavras. Então ele às vezes fecha a cara, não é assim? Tem reações bruscas. E a reação pode ser a de passarem menos tempo em casa ou até na comunicação. Por isso que muitos maridos às vezes vão para a rua, para os bares, procurar outras mulheres, porque muitas mulheres ofendem seus maridos com palavras que diminuem ele, que colocam ele para baixo. E uma das coisas que nós mulheres precisamos cuidar é com as nossas palavras. A mulher fala muito. Então nós precisamos de posicionar nossas palavras, porque as palavras elas ferem. E depois que a ferida é causada, é difícil a cicatrização. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos e aconselhamos nossos maridos, para não diminuir a pessoa deles. Mas pelo contrário, nós precisamos elevar nossos maridos. Nós precisamos colocá-los na posição e na condição daquilo que Deus quer. Então, o seu papel, mulher, é apreciar seu marido e compreender as suas necessidades. Porque muitas vezes ele está ali com a cara fechada, não é nada contra você. É porque às vezes ele está com um problema, que ele não quer compartilhar, não quer dividir aquela carga sobre sua vida. Ou às vezes ele está com algum problema mesmo, pessoal, no trabalho. E os homens não são como as mulheres que falam. Muitas vezes eles preferem se calar. E nós precisamos ter cuidado no que nós falamos com eles. Já as mulheres, elas tendem a ser doces no início, mas às vezes, com o passar do tempo, devido à decepção, às vezes no casamento, vai crescendo aquela mágoa, insatisfação, e aí elas acham que não possuem mais energia para aplicar certas estratégias matrimoniais, a fim de salvar o seu relacionamento, a sua realimentação no relacionamento. Porque a gente come todo dia, não é assim? Todo dia nós comemos. O casamento também precisa de alimento. Nós precisamos alimentar nossos maridos e eles precisam também nos dar de comer. Mas se nós não sustentamos o nosso casamento com algo novo, com um renovo, com uma coisa a mais, você precisa colocar algo a mais no seu casamento para que ele não seja desgastante, porque com o passar dos tempos, dos dias, ou às vezes decepções no relacionamento, de alguma falha do marido ou da mulher, e aquilo vai ali crescendo dentro de você e você não trata daquela situação, não busca a cura para aquele momento. Por isso que a palavra de Deus diz: não coloque o sol sobre a sua ira, não vá dormir brigado, trate da situação ali na cama, sabe por quê? A cama é o altar do casamento. Então ali é um momento onde nós nos ajoelhamos para pedir perdão um para o outro. Quando nós vamos na congregação, vamos dizer assim, no templo, nós estamos ali diante do altar. Nós estamos diante do Senhor, nós nos ajoelhamos para pedir perdão. E no casamento é assim também. Deus criou um altar dentro da casa. A casa é um templo. E a nossa cama, ela tem que ser santa. Então, se você deita com o coração amargo, com raiva, com mágoas, aquilo ali vai virando uma bola de neve no seu relacionamento e vai chegar um dia que aquilo vai te sufocar tanto que você não quer mais lutar para ter um casamento feliz. Você vai deixar isso para lá. Então, meu conselho para você hoje é isso: que você possa compreender o seu cônjuge, buscar apreciar suas necessidades, Mas buscar ter paciência, porque eu entendo o seguinte, que ao invés de nós irmos com ataques direto, às vezes você vai naquele ponto que o marido não queria que você cutucasse, ou que a esposa não queria, sem dedicar um tempo e ter paciência para buscar algumas estratégias ou suavizar a comunicação. Então, muitas vezes nós acabamos desistindo antes de lutar e caímos muitas vezes na depressão
numa depressão silenciosa. Porque eu vejo hoje muitas mulheres que engoliram, sufocaram seus sentimentos, sua dor, não trataram das feridas que começaram e aquilo virou um câncer, que já não tem mais solução. Mas eu creio que se você hoje se posicionar nessas palavras que o Eterno traz para você hoje, eu creio que você pode recomeçar um relacionamento mais saudável. O que é um relacionamento saudável? Onde o casamento não está doente. Quando tem doença, precisa ser tratado. Mas quando o casamento é saudável, sabe o que acontece? Você vai ser remédio para outros relacionamentos. Você vai ser testemunho para outros casais. Você vai ter condição de ajudar outras vidas. E no momento que você ajuda, você também está sendo alimentado. Então, nós precisamos disso para que nós possamos evitar esse círculo vicioso ou o final de uma relação que poderia ser aprimorada e continuar a dar certo. O que acontece? Muitas vezes as pessoas desistem, esquecendo que o casamento deve ser trabalhado todos os dias. Então, que você possa buscar em Deus a força e começar a olhar para o seu marido ou para a sua esposa de uma forma diferente, como nós falamos. Compreendendo ele, compreendendo ela e buscando essa apreciação. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de falar, que serve para suavizar o nosso relacionamento e trazer um relacionamento bom, é a comunicação. Dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, não é assim? Então eu vejo muitas pessoas que não vivem bem no casamento porque não falam. Eu conheço uma pessoa que ela entra muda e sai calada, não fala nada. E o marido olha e fala, que trem é esse? Que plasta é essa que não comunica, que não fala nada? É uma pessoa que não demonstra nem alegria, nem tristeza, nem se está gostando, se não está gostando. No casamento tem que haver comunicação. Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele nos instruiu a orar. Yeshua disse isso, quando vocês quiserem. Orem ao Pai. E nos ensinou até a fórmula da oração, porque a oração é a comunicação. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele precisa da nossa comunicação. Ele quer ver uma reação nossa, para que nós possamos falar com Ele. E você precisa falar com seu marido, mas sem usar as palavras erradas. E você, marido, precisa se comunicar com sua esposa. Muitas vezes eu fico surpresa ao escutar muitas pessoas simplesmente que desistiram de batalhar pelo seu casamento e que permanecem juntas só porque eu tenho meus filhos, então eu não vou separar por causa dos meus filhos. Essas pessoas, elas esquecem que o relacionamento com o seu cônjuge é prioritário e que esse relacionamento com os filhos, ele está em segundo plano. Você não deve manter um casamento apenas por causa dos filhos, mas você deve manter um casamento feliz para que seus filhos vejam que o casamento é algo bom, é um dom gratuito de Deus para o casal, para que eles possam ver que vale a pena casar. Então, as crianças, muitas vezes, elas são espertas, né? E a gente imagina que os nossos filhos são bobos, mas não, eles são espertos. E eles vão aprendendo como agir só de observar quando um casal está interagindo, quando um casal está se comunicando. E as técnicas eficientes, elas são aplicadas pelos pais na educação dos filhos. Elas são realmente estratégias de comunicação no casamento. Quando você e seu marido estão conversando, seus filhos estão observando como você fala com sua esposa e como você fala com seu marido. Como vocês estão comunicando, se há palavras agressivas, se há fofoca, se há contenda nas palavras. Então os nossos filhos, eles olham para nós e eles vão copiar as nossas falas. Porque a Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
E lá em Deuteronômio ainda diz assim: ao levantar, ao deitar, no dia a dia, ao caminhar. E como é que nós educamos nossos filhos? Quando nós nos comunicamos. Quando nossos filhos olham e vê que eu e meu marido, a gente tem uma fala de respeito um com o outro, que a gente brinca um com o outro, que há uma comunicação quando nós tratamos com os problemas, com as dificuldades do lar, com os problemas familiares, de trabalho, coisas da família. Quando nós resolvemos as questões da família de forma suave e saudável, os nossos filhos, eles vão observando o que nós estamos falando. Eles observam os nossos atos. Mas um exemplo que eu gostaria de dar: se você é cuidadoso ou cuidadosa em elogiar seus filhos generosamente, porque existem pais que tratam os filhos como um mimo só. Filhinho para cá, filhinho para lá. Mas às vezes não faz o mesmo em relação ao seu cônjuge. Se você evita excesso de críticas e de reclamações de seus filhos, aplique a mesma técnica com seu parceiro. Porque muitas vezes nós somos bonzinhos para falar com os nossos filhos, tratamos eles, né? Fazemos a vontade deles. Mas às vezes somos tão grosseiras com o nosso marido. Às vezes eles chegam em casa cansados e nós... depois! O marido muitas vezes, né? Não quero falar. E com os nossos filhos, às vezes, nós somos mais generosos. Então eu quero te dar esse conselho também. Se você trata bem seus filhos, trate também seu marido e sua esposa. Isso agrada a Deus, por quê? Se você der bons exemplos de conduta, você estará reconquistando pontos importantes. Quando um casal tem uma comunicação saudável, os filhos serão educados, eles serão mansos e eles terão um comportamento disciplinar agradável. Por quê? Porque as palavras, elas podem suavizar situações dentro do lar. Você já reparou quando você não está bem com o seu marido ou, né, vice-versa, que o clima fica tão ruim dentro da casa? E aí, sabe o que você faz muitas vezes? Corre para o filho, para a filha e esquece o marido para lá, ou esquece a esposa para lá e se apoia no filho. Isso está errado, porque a sua prioridade é o seu esposo, é a sua esposa. Então, o meu conselho para você é: nunca negocie com seu cônjuge em momentos de raiva. Demonstre o mesmo interesse e atenção que você costuma dar ou daria a seus filhos em relação à pessoa que deseja permanecer ao seu lado ou que você não deseja perder. Trate bem seu marido, trate bem sua esposa. Sabe, não deixe que a ira, que a raiva, que aquele momento de situação ali suba na cabeça e tire você desse relacionamento que é tão precioso. E não use seus filhos como uma bengala de apoio no momento dos seus atritos com seu marido ou com sua esposa. Mas que eles possam olhar para vocês e ver que há uma comunicação entre vocês dois. Sabe, uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais é que eu nunca vi meus pais discutindo perto de nós, filhos. Sempre que eles tinham alguma coisa assim mais séria para tratar, eles conversavam dentro do quarto. A gente nem sabia o que estava acontecendo. Meus pais não passavam para a gente as dificuldades, que eram problemas que eles precisavam resolver. Mas a disciplina sempre estava ali sobre nós. Sempre que sentávamos à mesa, desculpe, meu pai sempre tinha uma palavra de correção, uma palavra de ensinamento, sabe? Ele sempre trazia esse ensinamento para nós. E eu cresci com esse respeito aos meus pais por causa da comunicação deles. Eles
olhavam para o outro e a gente já sabia que eles estavam ali para resolver alguma coisa. E nós crescemos assim com esse respeito. E nós precisamos voltar a essas tendências que infelizmente a cultura de hoje tirou. Porque hoje quem dá ordem dentro dos lares são os filhos e não os pais. Os filhos ditam o que querem. E por causa disso nós estamos vendo casamentos fracassados, porque os pais não comunicam com seus filhos da maneira certa. E o casal também não se comunica da forma certa. Então fica aí o nosso conselho para vocês. Comunique-se. E o quarto ponto que eu gostaria de deixar para nós como uma ajuda para nós termos um casamento saudável é que nós precisamos assumir a responsabilidade. Ou seja, talvez você é responsável pela qualidade de sua vida. Talvez? Não. Você é responsável pela qualidade da sua vida e não o seu cônjuge. Muitas vezes nós jogamos para o outro uma responsabilidade que é nossa. Talvez você precisa de buscar algo mais e espera que o outro faça para você. O que eu quero dizer com isso? Que trazer alegria, satisfação para a sua existência diária e fortalecer o seu relacionamento com Deus é sua responsabilidade, não do seu marido ou da sua esposa. Não culpe o outro. Invista na qualidade de sua vida e aprenda poderosas técnicas de gerenciamento de estresse, porque nós vivemos um mundo muito estressado. E se nós não buscarmos uma forma para a gente, melhorar nosso cérebro, que está tão cheio de informações, nós vamos ficar loucos. O mundo lá fora ensina tantas coisas. Mas eu sempre digo uma coisa, que o melhor relacionamento ele acontece na nossa vida pessoal, quando nós experimentamos pessoalmente o nosso relacionamento. A experiência do outro não serve para mim. Porque cada casa, cada família tem um estilo, um modo de ver. Então, aquilo que o outro faz talvez não dê certo para você. Mas a Bíblia tem sim uma fórmula. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. E quando nós buscamos cuidar da nossa vida pessoal, quando você cuida de você, consequentemente você está cuidando do outro. Mas quando você não cuida de você, consequentemente você vai culpar o outro pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. É por sua causa que eu não tenho tempo para orar, é por sua causa que a casa ainda não está arrumada, é por sua causa que isso, que aquilo, e nós vamos sempre jogando o problema para o outro, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Então eu entendo que nós precisamos investir na nossa qualidade de vida, nós precisamos aprender mais, ou seja, existem tantas fórmulas para a gente poder ser uma pessoa melhor. Você precisa alimentar um círculo de relações pessoais saudáveis. Uma mulher tem que ter boas amizades. Cuidado com as amizades que você tem. Um homem da mesma forma. Nós precisamos encontrar um trabalho significativo e também gratificante. Fazer algo que nos inspire, algo que nos dê prazer, na nossa profissão, como mulheres seculares, mas também como nós, como dona de casa. Um outro detalhe importante, nós precisamos de praticar, condicionamento físico. Meu marido ama fazer caminhada, eu sou meio preguiçosa. Mas é porque eu ando tanto dentro dessa casa que às vezes eu falo assim, andei tanto já hoje. Mas ele muitas vezes me inspira, fala, vem andar, vem caminhar comigo. Eu até que gosto, sabe? Estou precisando de me colocar novamente na forma. Mas eu não posso culpá-lo por eu não estar caminhando. E você não pode culpar seu marido se seu corpo está gordo, se está magro, se seu cabelo está desarrumado. É você que tem que buscar as práticas que vai melhorar a sua condição física, a sua saúde, o seu aprimoramento no seu conhecimento, no seu crescimento emocional, que vai contribuir para a sua comunidade, vai contribuir para a sua família, e coisas assim por diante. Então não culpe seu marido ou a sua esposa por se sentir fracassado.
mas busque investir em você, na sua vida com Deus, na sua vida como mãe, como esposo, na sua vida no seu trabalho, no seu chamado ministerial. Olha, nós temos tempo para tudo. Se nós organizarmos a nossa vida, nós vamos perceber que nós teremos tempo para tudo. Eu ainda vou dar umas aulinhas aqui sobre práticas diárias, para que nós possamos aprender a ter tempo para todas as coisas. Então, o que nós estamos ensinando aqui? Que você tem que assumir a sua responsabilidade. Sabe, discipline seu dia e não culpe o outro por você não ter conseguido, conquistado, alcançado a sua satisfação pessoal. Porque num casamento nós também precisamos ter a nossa satisfação pessoal. O meu eu precisa estar satisfeito. E quando eu estou satisfeita, com certeza, eu vou contribuir para o meu casamento, para o meu relacionamento com meus filhos. E nós teremos uma família muito abençoada, muito edificada na presença do nosso Deus. Então, quanto mais feliz você se sentir com seus afazeres, realizações, mais fácil será desfrutar de seu casamento. Porque o casamento é um presente maravilhoso que foi destinado a nós. O casamento é muito bom para quem deseja ser feliz. O casamento é um tesouro valioso, necessário na nossa vida, saudável e bom para todos que estão envolvidos, ou seja, pai, mãe e filhos. Por isso nós precisamos investir no nosso casamento tudo que nós pudermos para alcançar um relacionamento saudável. Essa é a maneira bíblica de proceder. Antes de jogar a toalha, antes de largar tudo e de desistir, antes de pensar ou detonar seu casamento, abrace-o com todas as suas forças e com seu talento. Amém? Use o que você tem para alimentar, abrilhantar, enfeitar o seu casamento. E quando as pessoas olharem para a sua vida, para a sua casa, vão falar: bem-aventurado, como diz o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E é essa palavra que eu deixo para nós essa tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça prosperar a sua vida, o seu relacionamento. Pai, eu oro por esse marido, por essa mulher. Peço, Deus, que o Senhor derrame do teu poder, do teu Espírito Santo, porque somente o teu Espírito Santo pode nos conduzir, nos orientar, como a tua palavra diz, que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Eu sou aqui apenas, Deus, um canal, um meio que o Senhor está usando, mas que o Senhor possa colocar, ó Deus, poder nas minhas palavras, nas palavras que o Senhor nos deu, para que elas possam alcançar esse coração e que essa mensagem possa transformar muitas vidas, muitos relacionamentos. Eu abençoo essa família, Pai, com bênçãos eternas, bênçãos que não acrescentam dores. Que o Senhor possa dar a eles o suporte e um novo recomeço para um casamento saudável e feliz. É a nossa oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. Um abraço para todos. Shalom.